Ainda no norte do país, outro dos jogos em foco nesta 20ª jornada do Boa Vista Futebol Clube do Porto. Encontro que a RTP, aliás, transmitiu ontem em direto e que os boavisteiros venceram por 4-1. Quem acompanhou a partida, a par e passo, foi o Rui Martins. Rui Martins, boa noite. Quais os aspectos mais importantes que destacarias do jogo em que assististe? Bom, face àquilo que se viu durante a primeira parte e antes do gol do Boa Vista, era difícil prever que surgissem 5 golos, 4 dos quais para o Boa Vista. Isto porque o jogo tinha sido equilibrado, com grande concentração dos jogadores a meio do terreno e era difícil jogar assim. O Porto chegou a perder por 1-0 ao intervalo, abriu o jogo na segunda parte, o Boa Vista aproveitou muito bem e depois foi decisiva a entrada de Nelson para o lugar de Jorge Andrade. Nelson, que de facto esteve em noite inspirada. Depois da vitória sobre o Benfica e agora sobre o Futebol Clube do Porto, enfim, se o Boa Vista continuar assim, poderá fazer lembrar brevemente o célebre Boa Vista, mas para já poderemos então rever ou recordar os principais lances deste jogo do Bessa. O jogo do Bessa até começou por ser equilibrado, notando-se uma grande competitividade a meio do terreno. No Boa Vista, Queiroz substituiu o Casaca, que estava lesionado, enquanto o Paulo Pereira foi a grande novidade no Futebol Clube do Porto, surgindo na defesa portista em lugar de Dito. Face ao equilíbrio registado a meio campo, foi necessário o recurso a lances de bola parada para que surgissem situações de relativo perigo. Mas aos 35 minutos surgiu o primeiro gol do Boa Vista, um lance bem delineado, na sequência do qual Jorge Andrade contou com um toque infeliz de bandeirinha que introduziu a bola na sua própria baliza. Vamos ver a repetição do golo que abriu o caminho à vitória do Boa Vista perante a equipa das Antas. Na segunda parte, o Porto tentou o ataque com Everton no lugar de bandeirinha, mas a verdade é que o seu meio-campo perdeu força e passou a dar espaços à equipa do Boa Vista. Outro fator decisivo foi a entrada de Nelson para o lugar de Jorge Andrade. Nelson que apontou aos 54 minutos um excelente golo na sequência deste lance. A jogada começou em Ubar, que bateu o esférico, a defensiva do Futebol Clube do Porto não conseguiu aliviar e depois, na insistência, o Boa Vista conseguiu chegar ao segundo golo. Aí está. Na repetição do lance pode apreciar-se a estupenda execução técnica do jogador boavisteiro perante Geraldão, colocando o Boa Vista a ganhar por 2-0. Um momento também importante do jogo foi este livre de Sousa, em que Geraldão rematou de encontro à barra. O Porto não conseguiu aqui a recuperação e praticamente na resposta surgiu o 3-0, novamente por intermédio de Nelson, outro bonito golo após excelente trabalho. Face à noite inspirada e inesquecível do Boa Vista, o Porto não encontrava argumentos para opor a esta aguerrida e determinada equipa do Bessa. Pouco depois surgiu o 4-0 aos 72 minutos, por intermédio de Eloy, após um bom toque de Isaías, com os jogadores do Boa Vista a aproveitarem a atrapalhação da defensiva portista. A repetição do lance, Eloy mais rápido e a levar de vencida os defesas da equipa das Antas. Apesar de tudo, o Futebol Clube do Porto conseguiu marcar aos 73 minutos, por sinal através de um excelente remate de Domingos, que surpreendeu o guarda-redes Ubar. Na repetição deste lance pode apreciar-se a excelente execução do jovem futebolista do Futebol Clube do Porto. A jogar em contra-ataque com lançamentos em profundidade, o Boa Vista podia ter chegado ao 5-1, nesta flagrante ocasião não aproveitada por Isaías. Em termos gerais, Vítor Correia fez um bom trabalho numa noite em que o Boa Vista esteve de facto imparável. Resultado final 4-1, um resultado inesperado até para o Boa Vista. Pouco antes do início da partida, a confraternização entre homens do futebol. 19h52, na cabine do Boa Vista, afinavam-se os pitons das botas que iriam derrotar o Porto. Boa disposição, aparentemente uma partida de futebol como qualquer outra. Não iria ser assim, porque os jogadores do Boa Vista que se equiparam para jogar na noite de sábado, certamente não esquecerão o jogo contra os campeões nacionais. Na verdade, 4-1 ninguém esperava e muito menos
menos os atletas do Porto, que deixaram o hotel no qual habitualmente se concentram cerca das 19h15. Raul Águas e Artur Jorge cumprimentaram-se nas instalações do estádio do Bessa. Boa sorte, felicidades, disseram um ao outro. Mas, amigos, negócios à parte. Cada um contava com os seus jogadores para interpretar esquemas cujo objetivo, de um lado e do outro, era apenas a vitória. Foi mais feliz Raul Águas, cuja equipa foi recebida em delírio pelos seus adeptos. O mesmo aconteceu, de resto, com o Futebol Clube do Porto. Um espetáculo bonito. 11 contra 11 dentro das 4 linhas. A evolução dos jogadores, seguida atentamente pelos técnicos. Otávio, técnico adjunto do Porto, e Artur Jorge. Do lado do Boa Vista, uma vez mais, Raul Águas. Na alta competição, errar pode ser fatal, por isso toda a atenção é pouca. Na tribuna, os dois presidentes, Pinto da Costa e Valentim Loureiro, assistiam a um jogo durante o qual o Boa Vista foi gradualmente ganhando ascendente. O primeiro gol da partida surgiu aos 35 minutos. De um lado e do outro, sofria-se a bom sofrer. A meio da segunda parte já havia 2-0. Se subsistiam dúvidas quanto ao desfecho, Nelson tratou de dissipá-las. Era o gáudio entre os adeptos do Boa Vista. É futebol. O Boa Vista, eu acho que justificou o resultado. Não quer dizer com isto que o Porto é tão mau e o Boa Vista seja tão bom, não. O Porto perdeu por 4-1, não deixa de ser uma grande equipa que é. Só que hoje em dia não há vencedores antecipados. O Boa Vista tinha a obrigação de tentar ganhar o jogo, foi aquilo que fez. E portanto o 4-1 às vezes não quer dizer nada, porque o Porto a perder tentou chegar ao empate e tentou ganhar. E portanto abriu mais espaços. E o Boa Vista aproveitou e marcou 4 golos, eu acho que bem. E portanto é o resultado que está. O que se passou hoje foi que de um lado o Futebol Clube do Porto não esteve bem e do outro lado teve um Boa Vista bem, que jogou bem, que foi mais rápido que nós, que jogou com mais alegria, com mais determinação, que foi mais rápido sobre a bola, que ganhou muito mais lances que nós, enfim, que acabou por ter aqui e ali um bocadinho de sorte, mas a sorte ajuda quem merece e penso que o Boa Vista mereceu essa pequena sorte. Nós estivemos de facto nada bem e creio que o resultado de certa forma espelha um pouco o que se passou aqui esta noite. Boa Vista 4, Foco do Porto 1, comentários de Rui Martins, o repórter foi o Jorge Campos. O Major Valentim Loureiro, presidente do Boa Vista, também está esta noite no Domingo Desportivo. Boa noite, Major Valentim Loureiro. O seu comentário é um resultado... Muito boa noite. O seu comentário é um resultado, ao fim e ao cabo, tão dilatado conseguido pela Boa Vista? Eu penso que os técnicos já disseram tudo. Enfim, é um resultado, de certo modo, anormal. Antes do jogo, ninguém poderia pensar que o Boa Vista viesse a derrotar o Futebol Clube do Porto por 4-1. Eu dizia com sinceridade ao Pinto da Costa que um empate para nós seria muito bom, só que realmente o jogo correu-nos de feição. As equipas entregaram-se muito bem à luta, não deram espaços durante a primeira parte. Eu não sou técnico, mas realmente vi que ambas as equipas jogaram com um grande empenho, não criando espaços e, portanto, dificultando uma à outra as suas manobras. O Boa Vista fez um primeiro golo, o Porto, naturalmente, como disse o Raul Águas, tentou ir para a frente, o Nelson estava em dia inspirado, se calhar por ter lá o vice-presidente do Grêmio de Porto Alegre, fez 2 golos extraordinários, enfim, golos a Nelson, como ele já tinha feito outra vez quando esteve cá, um contra o Belenenses foi também um jogo estupendo, outros contra o Glasgow Rangers, e, portanto, enfim, nós acabamos por ganhar por 4-1, fiquei feliz. Naturalmente que não foi agradável para o meu amigo e companheiro de jogo, que era o Pinto da Costa. Enfim, mas é futebol, é isto mesmo. Eu tinha dito quando no domingo passado, ou no sábado passado, ou na sexta-feira passada, nós tínhamos ganho ao Benfica, e também somos amigos dos seus dirigentes, eles estavam tristes, mas se calhar a gente no próximo sábado vai retribuir os 2 pontos. Assim aconteceu. Sr. Major, numa altura em que as arbitragens são cada vez mais contestadas e até pelo próprio Boa Vista, parece que o jogo desta feita teve um árbitro, uma equipa de arbitragem, afinal, à altura do jogo. O Boa Vista não contesta as arbitragens. O Boa Vista tem contestado algumas nomeações. E não vou agora aqui, enfim, dissecar este problema, porque não temos tempo. Se tivermos e vocês quiserem dar-me, naturalmente, que eu terei o maior prazer. O Boa Vista entende que a arbitragem portuguesa é de primeira qualidade, internacionalmente está bem cotada. Todos os árbitros internacionais tiveram agora as insígnias da FIFA.
Isso é o resultado não apenas do trabalho e do valor dos próprios árbitros, mas também, enfim, de quem os dirige no seu relacionamento com os homens da UEFA. E por isso é que, em determinados lugares, nós lutamos para ter, enfim, pessoas que possam ter boas relações e que possam ter alguma influência, e nesse aspecto penso que a arbitragem portuguesa neste momento está bem relacionada e tem alguma intervenção a nível internacional, e portanto nós não contestamos a arbitragem de uma maneira geral, pelo contrário, nós temos até com os árbitros as melhores relações. O que nós por vezes contestamos são determinadas nomeações face a determinados antecedentes que talvez não justificassem estas mesmas nomeações. E acerca daquelas declarações do Presidente do Conselho Nacional de Arbitragem, o Sr. Pinto de Sousa, que deram brado há 8 dias, 15 dias. Quais foram? Quais foram essas declarações? Que aliás são do conhecimento público. Diga lá, não me lembro, ele tem feito tantas declarações. Tentativa de suborno de alguns dirigentes em relação aos árbitros. Bem, é um problema do Presidente do Conselho de Arbitragem. Eu penso que ele não foi feliz ao expressar-se dessa maneira. Eu já disse num trissemanário desportivo que ele referiu-se a dirigentes e não sei se foi a dirigentes de clubes, se foi a dirigentes da própria arbitragem. É porque esta coisa de dirigentes, já há muito tipo de dirigentes. Há dirigentes de clubes, há dirigentes de arbitragem. Enquanto a arbitragem, também há arbitragens das terceiras divisões, segundas divisões, primeiras divisões, há vários escalões. E, portanto, não sei propriamente o que é que ele quis referir. Penso que é uma boa pergunta para porem ao Presidente do Conselho de Arbitragem. Mas olha, a vitória por 4-1 sobre o Porto foi uma vitória pontual. Falando das coisas mais gerais, existe uma tradicional e histórica hegemonia do Benfica, Sporting e Porto a nível de títulos. No fundo, o Sr. Major acredita que um dia o Boa Vista será capaz de conquistar o título nacional? Olha, meu caro Rui Martins, antes do mais, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu espero que, nesta época, o Boa Vista não tenha nenhuma influência direta na decisão de quem vai ser o campeão. E isto pelo seguinte, nós empatámos em Alvalade, empatámos nas Antas e ganhámos agora aqui no Bessa, portanto fizemos 3 pontos com o Porto, já fizemos 1 ponto de Sporting, fizemos já 2 pontos com o Benfica ganhando a nossa casa, portanto esperamos, nesta segunda volta, no Sporting, ganhar-lhe aqui no Bessa. E no Benfica ainda irmos empatar, pelo menos, à luz, para que a gente não tenha nada a ver com a definição do campeão. Quanto à hipótese do Boa Vista, enfim, poder um dia vir a ser campeão, é natural que sim, há uma certa evolução. Repare que aqui há 15, 20 anos, quando eu cheguei ao futebol, quando se ia à Luz, ou às Antas, ou ao Sporting, o Boa Vista levava 9, 10-0. Hoje qualquer equipa que acaba de subir de divisão não leva 10-0, nem 9, nem 8, e normalmente até é capaz de empatar, enfim, nos estádios desses grandes clubes. Portanto, há um muito maior nivelamento. Mas para ganhar campeonatos é evidente que há um conjunto de fatores francamente influentes e que ao longo de 38 jornadas, como é agora o campeonato, têm grande influência para essa definição. E eu penso que ainda não estão criadas as condições para os médios clubes poderem vir a ser campeões. Penso é que estão criadas condições para, como se demonstrou, o Boa Vista ainda não ter perdido este ano com os 3 grandes. Quais são esses fatores? São os fatores do peso da própria massa. Olha, quais são os fatores? São os mesmos fatores que comparar, por exemplo, a América e Portugal. Há certas questões que não vale a pena, enfim, a gente discutir. É o fator da força. Obrigado, Major Valentino Loureiro. Foi um prazer tê-lo no Domingo Desportivo. Obrigado. Obrigado, Rui Martins. Para além dos resultados de que já falámos,